Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do Evangelho de João, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 5. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar aqui em nome da minha família, da minha mãe. Agradeço a Deus a oportunidade de poder estar aqui entre os irmãos. Os irmãos sabem que eu estou ausente, né? Muitos cursos estão ausentes, mas é por conta do trabalho. Estou agora fazendo a minha especialização. Peço aos irmãos que continuem orando por mim. Os irmãos encontraram? Amém? Assim diz o texto. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Meus irmãos, esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Que diz respeito à primeira multiplicação dos pães e peixes. Mas o que chama a atenção nesse texto é de que no meio toda aquela multidão, né, a Bíblia diz que depois cerca de 5.000 pessoas foram alimentadas. Né? Daquelas 5.000 pessoas, apenas um jovem que saiu de casa preparado. E isso foi o que me chamou bastante atenção. Né? De toda aquela multidão, uma pessoa só estava preparada. E eu peço licença para os irmãos para tomar uma liberdade aqui, que não tem no texto da palavra de Deus, mas creio eu, era um rapaz, a Bíblia diz, era um jovem, um adolescente ou pré-adolescente, que provavelmente ainda morava com os pais, ainda morava em casa, e pensando nisso eu começo a entender mais por que ele estava tão preparado assim, né? Porque é assim que mãe é, né? O filho falou: mãe, vou sair, era um jovem, era um rapaz, vou sair. Ele falou: vai sair com quem? Vai sair para fazer o quê? Volta quando? Com quem que vai? Que horas que volta? Ele falou: mãe, vou ouvir a palavra de Deus. Ah, então tá bom. Já levou o casaco? Pegou o casaco? Não, mas é no meio do deserto, mãe, 52 graus lá fora. Não, mas mais tarde vai esfriar. Tá bom, já peguei, mãe, tô saindo. Calma que eu vou preparar um lanchinho. E o que me faz mais acreditar ainda que foi a mãe desse rapaz que preparou o lanchinho, peço licença de novo aos irmãos, sempre que é pregado sobre isso, é dito que foi preparado um lanchinho, mas 5 pães, né? E ainda mais os pães de antigamente, né? A gente pensa no pão de hoje em dia, aquele pão francês, pão de sal, aquele pequenininho, mas o pão de antigamente era um pão grande, redondo, né? É o que mais tem próximo dos dias atuais, aquele pão sírio grande, né? E ainda por cima com recheio, né? Tinha 2 peixinhos, eram peixinhos que é pouco para a multidão, né? Mas eu creio que esses 2 peixinhos eram suficientes para rechear os 5 pães. Então não era pouca coisa não, né? E assim que amanhã também, né? Vai sair, vou preparar um lanchinho, e prepara 5 pães, né? Ainda mais para um jovem, para um rapaz. Se 2, 3 pães franceses já alimentam, já é uma refeição para um adulto, né? Quanto mais para um rapaz, para um jovenzinho, 5 pães recheados ainda. Ele preparou para a viagem 5 peirutes, né? E ele saiu. E eu estou aqui hoje usando essa representação para dizer que, como essa mãe da história, a minha mãe é assim também. A Bíblia usa essa representação do pão e do peixe também, não só como sustento material, sustento físico, mas também ele é símbolo de sustento espiritual. É o pão que vem do céu, o pão de Deus, e o peixe também é representação disso, né? Desse elemento espiritual, tanto que até hoje é símbolo dos cristãos o peixe, né? E como eu estava dizendo, da mesma forma que a mãe da história, minha mãe é assim, né? Ela, comigo, com meus irmãos, sempre se preocupou com o nosso sustento material, com o nosso vestir, né? Se a gente estava bem vestido, com o nosso alimento mesmo, com o nosso conforto físico, né? E por isso nós somos gratos a Deus, né? E
também sempre se preocupou com a parte espiritual também, né? Com a nossa nutrição, nosso sustento espiritual, nos cultos domésticos, em casa, na leitura da palavra, nas orações. Sempre se preocupou com que a gente estivesse aqui na igreja, servindo a Deus, participando dos cultos, participando da escola dominical, participando do culto de doutrina, participando dos cultos à noite, participando dos conjuntos, né? E agora, assim como esse jovem, quando nós saímos de casa, minha irmã agora com o celular, e eu saindo para estudar, logo mais o Samuel também, nós temos na bagagem mais do que suficiente para o nosso sustento, né? 5 pães e 2 peixes bem servidos, né? E muito além disso, nós sabemos que, mãe, esse nosso sustento, que é muito mais do que suficiente para nos manter nas mãos de Jesus, colocados nas mãos de Jesus, ocorre um grande milagre, né? E alimenta uma grande multidão. É por isso, irmãos, eu sou muito grato a Deus pela mãe que eu tenho. Mãe, meus parabéns, que Deus te abençoe. Nós te amamos. Agradeço por oportunidade em nome de Jesus.